comunicação social passou a ser um direito. A ver, vamos. E não venham para cá dizer-nos que estamos a proferir ameaças. Silêncio, silêncio. Silêncio. Por fim, o alívio e aplauso de quem se beneficia do rigor informativo. Eu fiquei 4 dias sem contato com quem quer que fosse e só comecei a ter contato na semana seguinte graças à pressão que a minha filha fez e porque a minha filha disse que haveria de recorrer a meios públicos para dizer que eu estava desaparecida. Eu acho que apareceu um artigo num jornal, acho que alguma rádio falou. Quando se diz aqui que foram usados meios de difusão, também muita coisa mudou a partir da difusão que foi feita a partir desses meios, porque foram os únicos meios que foram colocados à disposição para que fizessem passar a palavra em relação àquilo que era a violação dos nossos direitos. Rádio Despertar, Rádio Despertar, a marca da diferença informativa. O mundo gira 24 horas sem parar. Em cada minuto há um novo acontecimento. Os nossos analistas apreendem cada fenómeno para prestar o devido esclarecimento, falando direto. Falar direto e em direto é só na Despertar. Falar direto. Falar direto. Falar direto. Falar direto. Ora então, muito bom dia a todos quantos nos sintonizam. Desde já o nosso agradecimento pela preferência, a sintonia da Rádio Despertar 91.0 MHz. Hoje é dia 1 de junho, dia das crianças. Tenho aqui a Palmira Vilar sinalizando que ela faz parte da família das crianças, a quem felicito por este dia e a todos quantos se sentem ligados à Rádio Despertar a esta hora. Falar Direto é um programa que vai ao ar todos os sábados, quando possível, pontualmente às 10 horas, não tendo sido possível hoje. Apesar de tudo, cá presentes para darmos início à edição de hoje deste programa Falar Direto, que tem por propósito escalpelizar a abordagem de assuntos julgados de atualidade, por conseguinte, que chamam a atenção de todos quantos nos sintonizam. O nosso grande desafio desta manhã foi efetivamente a inobservância das condições técnicas requeridas. Continuamos a experimentar as mesmas dificuldades, nomeadamente com o nosso sistema informático. Neste momento, por exemplo, Palmira, estou a partilhar consigo que estou aqui com o meu computador colado. Mas vamos tentar encontrar uma saída para efetivamente podermos, enfim, tratar da matéria que temos hoje para analisar. A Assembleia Nacional aprovou, na generalidade, 2 projetos de lei relacionados com as autarquias, de modo que se suscitaram algumas perguntas. Não sendo a primeira vez que se chega ao estágio em que se vai encontrar proximamente o debate, ou que se vai colocar o debate destes 2 projetos, que eu quero que se distinga entre um projeto e uma proposta de lei, assim é que está correto. A proposta de lei é da iniciativa do Executivo, ao passo que o projeto de lei é do Grupo Parlamentar da UNITA. Suscitaram-se algumas perguntas. Naturais expectativas foram geradas em função do agendamento deste debate, mas há perguntas que apareceram obviamente. Podem os angolanos renovar as suas esperanças na institucionalização, desta vez, das autarquias? Há uma outra pergunta. Que leituras podem ser feitas perante este passo dado pela Assembleia Nacional? Depois de a Assembleia ter sido o saco de socos, usando aqui a expressão do boxe, sobre a qual o titular do Poder Executivo bastas vezes
atirou as culpas pela não realização ou pela não institucionalização das autarquias. O facto de não terem sido aprovadas, na altura era a alegação que era apresentada, aprovadas a legislação necessária para que efetivamente estas autarquias fossem postas em prática. Com efeito, a Assembleia Nacional aprovou na generalidade o projeto de lei da institucionalização das autarquias, iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. Na mesma sessão em que se aprovou uma proposta de lei de institucionalização das autarquias da iniciativa do Executivo. Como dissemos, o próximo momento é o debate na especialidade das duas iniciativas que, em princípio, deverão ser harmonizadas. Todavia, não se vislumbra um horizonte temporal para a conclusão do referido trabalho, que, como dissemos, chega pela segunda vez a este estágio, ou seja, ao debate na especialidade. Depois do impasse em que caiu com a não conclusão da iniciativa anterior, a sociedade, que muito pressionou para a institucionalização das autarquias, de certo que não suportaria qualquer novo fracasso. Para responder a algumas das inquietações que se suscitaram neste recomeço de debate ao nível da Assembleia, o Falar Direto deste sábado reúne 4 convidados. 3 aqui nos nossos estúdios, nomeadamente o deputado Olívio Quilumbo, Manuel da Silva e Gilson Saluci. O deputado Quilumbo é cientista político, Manuel da Silva também é politólogo e Gilson Saluci é politólogo. Teremos ao telefone o Dr. Lindo Bernardo Tito. Espero que as condições técnicas não nos traiam para que efetivamente possamos manter segura a comunicação com o Dr. Lindo Bernardo Tito. A todos vós, nossos convidados presentes e distantes aqui dos nossos estúdios, estou a falar nomeadamente do Dr. Lindo Bernardo Tito, nosso muito bom dia, bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia. Dr. Gilson. Bom dia, doutora. Bom dia, Dr. Salomão. E bom dia aos companheiros no estúdio. Eu queria pedir que sobre um tema. muito bem. Usassem os auscultadores, porque por causa do nosso companheiro Dr. Tito, que está na linha distante, e certamente precisaremos de perceber o que ele vai partilhar de conhecimento nesta comunicação, que esperamos seja limpa e aqui uma realimentação que está a acontecer. Esperamos que se supere este problema, que retira a certa qualidade da nossa emissão, mas de todo modo espero que nós consigamos, enfim, manter com estabilidade esta comunicação, neste debate que queremos que seja profícuo nos próximos instantes daqui, a partir dos nossos estúdios. Como podemos perceber, estão saudados os nossos convidados. Já disse, nomeadamente, o Dr. Olívio Quilumbo, é deputado da Assembleia Nacional, o Dr. Manuel da Silva, aqui presente, o Dr. Gilson Saluci e já o referimos na linha, o Dr. Lindo Bernardo Tito. Eu começo por si, Dr. Quilumbo. Tem motivos para alimentarem boas expectativas em relação, efetivamente, àquilo que é esta discussão que recomeçou? Vai ser profícua? Tem sinais de que sim, vai acontecer? Desta vez vamos ser bem-sucedidos? Ou é mais uma dilação? Enfim, vamos ter um tempo de discussão na especialidade
e no final o mesmo fracasso já verificado numa dada altura. Quais são as percepções que têm em relação àquilo que pode ser o sucesso ou o fracasso nas discussões destes pacotes, destas duas propostas? Bem, muito obrigado. Primeiro, felicitar aqui a Comercial Despertar pela ousadia, porque a questão é muito forte. Estive atento a muitos programas relacionados ao tema e nenhum deles teve esta ousadia de trazer uma questão muito direta que tem que ver com a expectativa, naturalmente, das pessoas mais visadas, assim podemos considerar, aliás, dos angolanos, do ponto de vista geral. A resposta é a expectativa é grande e pode haver confiança independentemente da proposta. O projeto de lei do grupo parlamentar da UNITA tem estrutura para ser efetivado como autarquia, de facto. Mas infelizmente a proposta do Executivo está muito distante da efetivação. Esta é uma das grandes diferenças destes dois documentos. Um remete, no caso, a proposta do Executivo para uma outra lei e para a Assembleia Nacional, ao passo que o projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA remete para a realização efetiva, não é? Dando credibilidade ao 241 da Constituição, que coloca a palavra efetiva como a forma mais vibrante de dar corpo a uma iniciativa. E, portanto, percebemos nós que vamos à especialidade, discutir artigo por artigo e tentar, pela vontade do sentido de Estado, que deve ser o elemento fundamental, que deve cobrir os deputados da Assembleia Nacional, pela vontade de ver uma Angola diferente desta, estou a falar no sentido de olhar para todos os deputados da Assembleia Nacional e estes estarem revestidos de sentido de Estado, porque estarem revestidos de uma vontade só política, do interesse só político, partidário e da vontade de gestão do poder, como temos observado, pode não haver grande sucesso. Mas se o objetivo for, portanto, encontrar uma outra forma de gestão da coisa pública, podemos ter sucesso. Mas este é que é realmente quase todos os projetos, ou neste caso a proposta e o projeto. E para começar, se calhar vou colocar esta pergunta ao Gilson Saluce para começar mesmo. Qual é a diferença que há entre uma proposta e um projeto? Ou é, portanto, o facto de quem toma a iniciativa, isto determina o nome, a atribuição do nome? É projeto, no caso do Grupo Parlamentar da UNITA, porque são os deputados que tomaram a iniciativa, e proposta porque é vinda do governo. Portanto, a iniciativa legislativa ou a legislação é produzida, sobretudo, pelos deputados. É isso que se pretende dizer? Eu gostava que fosse um bocadinho mais claro, porque há aqui uma diferenciação que é feita. De um lado está um projeto da lei, neste caso do Grupo Parlamentar da UNITA, e do outro há a designada proposta da iniciativa do titular do Poder Executivo. Bom, antes de mais, um bom dia extensivo a todos os rádio ouvintes da Despertar e, claro, de igual modo, um bom dia ao Dr. Alexandre, enquanto moderador. Apenas Alexandre, eu sinto-me confortado. Está bem. Alexandre então, ao Alexandre Solombe, exatamente. Um bom dia e de forma generalizada ao Dr. Olívio Inquilumbo, ao Dr. Manuel, espero não ter cometido nenhuma gafe, e ao Dr. Lindo Bernardo Tito, que participa deste programa de forma telefónica. Bom, essa questão que me coloca tem que ver com aspectos formalistas, okay. Ou seja, com questões procedimentais, ou seja, os atos do titular do Poder Executivo, quando conformados em tentativas de leis, são tidos como propostas, enquanto que ao nível da Assembleia Nacional, ou seja, quando a iniciativa é por parte dos deputados, não, claro, especificado, seja qual for a bancada parlamentar, a oposição ou não, ela, portanto, do ponto de vista formal, é tida como projeto. Portanto, essa de forma clara é a pouca
clarificação que podemos fazer em relação a isso e, portanto, devemos dizer que são questões procedimentais, são questões formalistas que se configuram os atos quer de um lado, efetivamente, a Assembleia Nacional, quer de outro, no caso, o titular do Poder Executivo. Muito bem. E agora, a mesma pergunta que coloquei aqui o deputado Olívio. Têm os angolanos razões, e aliás é uma das perguntas centrais colocadas aqui no nosso texto de abertura, têm motivos para estar expectantes? As ansiedades, elas existem, são fatíveis, e ao longo deste tempo temos percebido, particularmente, não só ao nível dos partidos políticos, mas também da sociedade de um modo geral, a vontade de efetivamente participar mais diretamente no processo. Têm motivos para estarem com as esperanças, ou há aqui um ceticismo já à partida, sabendo-se que, pronto, vai cumprir-se um debate e no final ainda não se sabe qual vai ser o desfecho. Têm razão de viver expectantes de que efetivamente desta vez o processo pode... E que razões é que lhe levam a ter esta confiança? Se estiver confiante, é claro. Pois. Eu penso que devemos estar todos confiantes e devemos efetivamente estender essa expectativa em relação à consecução, em relação à efetivação das autarquias locais em Angola. É óbvio que o ceticismo não seria bom, não é recomendável, na medida em que inibiria, claro, a participação política, que é um dever constitucional, que é um dever cívico e, mais do que isso, claro, é um dever de cidadania por parte dos cidadãos. O que quero com isso dizer que não deve haver ceticismo em relação à efetivação ou não das eleições autárquicas. Por mais que nos demonstrem falta de vontade, por mais que o titular do Poder Executivo, o partido que sustenta o governo, tem estado por via da sua engenharia mecânica que utiliza para a administração e gestão do Estado, tem demonstrado, portanto, uma falta de vontade para a efetivação das eleições autárquicas. É óbvio que essa vontade, num determinado momento, terá que existir. E isso, efetivamente, vai acontecer. Dure o tempo que durar, as eleições autárquicas em Angola vão ser de facto uma realidade. É óbvio que a questão que estamos a vivenciar agora, que tem que ver com a aprovação quer da proposta de lei do titular do Executivo, quer também do projeto da UNITA, fazem parte daquilo que em ciência política nós chamamos de teoria dos jogos. Em ciência política, quando se fala de teorias dos jogos, está-se a falar, portanto, da prossecução dos interesses dos players, ou seja, dos atores políticos, o que quer dizer que num conflito de interesses entre vários jogadores, há necessidade de cada um dos jogadores é garantir a maximização dos seus interesses em detrimento dos interesses do outro jogador. E o que aconteceu efetivamente com a aprovação quer da proposta de lei, quer do projeto da UNITA, foi efetivamente a maximização dos interesses de quem governa, dos interesses do partido que sustenta o governo. Por quê? Há uma pressão muito forte ao nível da sociedade política, há uma pressão muito forte ao nível da oposição, há uma pressão muito forte ao nível da sociedade civil. É óbvio que era necessário, para a maximização e preservação da imagem de poder, garantir que, de um lado, a proposta de lei do titular do Poder Executivo fosse aprovada, o que é muito normal, e do outro lado que também não ficasse de parte, não ficasse para trás o projeto de lei de institucionalização da UNITA. Portanto, houve aqui esse jogo, porque se porventura o projeto de lei da UNITA não fosse aprovado, efetivamente alimentaria algumas suspensões e elevaria o nível de debate no que tem que ver com relação à vontade de se fazer juntos o país, de definirmos efetivamente como queremos que as eleições autárquicas sejam efetivadas, sejam realizadas em Angola. Primeiro porque foi a UNITA que nesta legislatura deu o pontapé de saída, ou seja, deu a iniciativa no sentido de dizer, olha, meus amigos, nós temos aqui um
projeto de lei, nós estamos a pensar autarquias, Perante o nós impasse queremos que garantir a consecução das autarquias e, portanto, como dizem que a culpa é dos deputados, nós, enquanto deputados, estamos aqui a fazer o trabalho. E o trabalho é esse. É claro que, ao nível dessa maximização de interesses, o Executivo teve que fazer alguma coisa e, de forma imediata, concebeu uma proposta de lei e fez chegar à Assembleia Nacional. E, claro, é só vermos que no ato da aprovação, quase que foram aprovadas por aclamação, sem abstenções, sem votos contra, portanto, todas mereceram o voto favorável dos legisladores. Doutor Saluce, pois daqui até lá o sucesso, e a pergunta que fica no ar, têm os angolanos motivos para estar expectantes em relação ao sucesso desta vez? Não foi da vez anterior, e já perceberemos mais ou menos porquê. Do ponto de vista político, tem miríades de interpretações que podem ser feitas em torno do porquê que aquela lei foi retirada. Na profundidade nós podemos analisar e porquê que não deu continuidade, e hoje aparece uma proposta de lei diferente daquela que nós tivemos no passado, quando até já tinham sido concedidos ganhos. Enfim, sobre isto vamos falar no decurso do nosso debate. Doutora Manuel, eu queria ouvir a sua opinião em relação à mesma pergunta que coloquei ao Dr. Olívio Quilombo e agora recentemente ao Dr. Gilson Saluce. Sim. Ora viva, muito bom dia ainda, né, a todos os caros espectadores e também aos caríssimos convidados, né, meus colegas de painel. E muito bom dia também ao nosso caríssimo jornalista Alexandre. Relativamente a essa questão, não é? Essa primeira questão em causa, eu gostaria de apontar que o que está aqui ao ver é a questão da pressão, porque esperança, os angolanos, nós angolanos no caso, temos de ter sempre, porque costuma-se a dizer, né? O velho ditado, a esperança é a última coisa a morrer. Disse muito bem aqui o meu querido colega de painel, Dr. Gilson, que tarde ou cedo as eleições autárquicas vão acontecer em Angola. E só vai acontecer com mais urgência mediante essas pressões que está a ser feita. No caso, a UNITA, não é, visto que foi o que apresentou o projeto que agora está como proposta do governo, não é? E lá se vai. De agora em diante, o que deve haver são pressões acima de pressões, porque o povo é que está a pagar, porque até agora não se realiza as eleições autárquicas. É uma déficit que temos da nossa democracia, ou seja, a nossa democracia está incompleta, porque sabemos que a autarquia, não é um dos complementos de um Estado democrático. Um Estado democrático, no caso, sem as autarquias, eu, pelo menos, né, como politólogo, eu considero um Estado democrático incompleto, não é? E pronto, para que haja desenvolvimento nessa forma de governo, é necessário que se implemente. E estamos a ver conforme o povo está, né? Estamos a ver conforme a reclamação do povo. O povo não está satisfeito com a governança, não é? Não está satisfeito com o que está a ver o nosso país. Dizia também um dos grandes pensadores nas ideias políticas, que o Santo Tomás de Aquino, ele dizia: "Cudo minis nosso solo vivante, ser bene vivante". No caso, todo e qualquer homem devem não apenas viver, mas devem não apenas viver, mas devem viver bem. Quer dizer, o que estamos a ver aqui é o nosso povo simplesmente a viver, mas não está a viver bem, porque 80% da população angolana, agora vamos até puxar quase 100%, está a passar muita dificuldade. Até as pessoas que estão bem financeiramente também estão a passar certa dificuldade, porque agora já não é só questão de estar bem financeiramente, envolve mais outras questões, porque a pessoa pode ter os seus devidos negócios. Hoje em dia está-se a falar para estar bem financeiramente, temos aí os nossos coaches e educadores financeiros, não é, que ensinam que não devemos depender dos ordenados, porque por mais que nós ganhamos muito, se nós não sabermos lidar com o dinheiro, então não vamos ver nada. Então temos gente aqui no país que até tem o dinheiro, mas agora, como lidar com o dinheiro? Para saber como dar o tratamento no dinheiro, precisa-se ter política óbvia, e o país, né,
está carente dessas certas políticas óbvias, por isso estamos a ver certas pessoas a abandonarem o país. Daqui a pouco vamos ficar só com estrangeiros aqui no país, neste caso não houver uma solução, e agora está-se a vizinhar aí algumas prévias soluções, que é a implementação da autarquia, que é um passo enorme para obtermos então de um desenvolvimento almejado pelo povo angolano. E tudo que eu gostaria de dizer, né, que sim, temos que estar esperançosos, devemos confiar. O nosso nome é paciência, né? Exato, paciência. Cantava o Matadidi Mário. Exatamente, doutor. Por acaso gostava muito de ouvir. Exato. Mas estar paciente não nos inibe de fazer pressões, porque paciente não podemos ficar de braços cruzados. Temos que reclamar, temos que mostrar nossas inquietações, e temos aí, graças a Deus, os nossos partidos da oposição que não deixam descansar o partido do governo. Mas além caso, dos partidos, Dr. Manuel, gostava de sublinhar também a pressão da Igreja Católica, não é? Exato. Houve, efetivamente, a Igreja Católica jogou um papel instrumental para que se concretizasse esta pressão que o Dr. Salus se referiu. Cada o resultado da pressão que fez com que o agendamento fosse feito, e as partes dominantes, com as devidas aspas, tivessem um posicionamento mais ou menos, como se costuma dizer, não são palavras minhas, mais ou menos urbano, admitindo um projeto de lei da UNITA, o grupo parlamentar da UNITA, e houve uma espécie de reciprocidade que aconteceu ali na Assembleia. Exato. Parece que o Executivo, o grupo parlamentar do Partido no Poder, não quis transmitir a ideia de que, efetivamente, a partida prioristicamente reprovava a iniciativa do parlamentar da UNITA. E admitiu. Houve este jogo, por acaso o doutor Salus descreveu muito bem o jogo de interesse aqui. O jogo de cintura. De cinturas, e foi realmente muito interessante. Doutor Lindo Bernardo Tito, espero que esteja na linha. Eu sei que tem a parte mais difícil, normalmente distante, está em posição de desvantagem, diferente daquilo que são as pessoas que estão aqui nos estúdios, que podem, quando querem fazer, intervir. Eu coloco assim a mesma pergunta, e já agora, com a adenda de que teve a oportunidade de ler as duas iniciativas, já as comparou. Que principais diferenças efetivamente encontrou numa iniciativa e noutra? Bom, deixa-me só dizer o seguinte. Na verdade, a questão das autarquias locais é uma questão que já foi em debate de décadas, né? Lembro-me que as autarquias locais já vêm desde a Constituição de 1992, e depois as promessas vão seguindo, com o presidente do Centro de Memória, o então ministro da Educação Superior, Dr. Rodrigo Sousa. Agora, nos últimos anos, nos últimos 7 anos, com o atual Presidente da República, discursos públicos até no Parlamento, e os seus ministros e ministros. Mas, infelizmente, os passos que têm sido dados são de uma corrida camaleão, por razões estratégicas políticas. Nós sabemos que as autarquias poderão mudar o destino político do país, e daí ter influência nas eleições gerais. Sabemos todos que o partido que suporta o governo joga a sua estratégia na perspectiva da manutenção do poder político. Notem que faz muito nas eleições, depois deixa de fazer quase nada depois das eleições. E a essência do partido do poder é esta, a manutenção do poder político a todo custo, vai jogando essa estratégia. Logo, o autarquias é uma perturbação do ponto de vista da estratégia de manutenção do poder. E há que encontrar um momento para eles mais aconselhada, para que as autarquias locais sejam institucionalizadas. Bom, essas duas iniciativas acabaram por trazer plataforma ao nível do Parlamento, mas também um debate público sobre a questão das autarquias locais. Depois de termos levado muito tempo, e quem afinal era culpa, se era
Parlamento, se é Poder Executivo, mas já temos as duas iniciativas admitidas pela Assembleia Nacional. São usadas, não admitidas e não aprovadas, porque o debate na generalidade das iniciativas legislativas é para a sua admissibilidade. A não admissibilidade é uma questão muito difícil de acontecer, porque a primeira admissibilidade é do Presidente da Assembleia Nacional, que avalia a sua legalidade constitucional, e se tiver alguma desconformidade constitucional, ele devolve ao seu autor para conformar. E logo para o Parlamento, é nessa questão de admissibilidade, para permitir que haja o debate na especialidade. Bom, as duas iniciativas, como podíamos esperar, são completamente distintas do ponto de vista pensamento político de cada um dos proponentes. A diferença reside, para mim, fundamentalmente, como institucionalizar as autarquias, em que momento, e como é que a transição entre a administração local do Estado para a administração autárquica se irá operacionalizar. E outra questão é como é que vamos fazer a transferência das competências, das atribuições da administração local do Estado para as autarquias locais. Essas são as grandes diferenças estruturantes dos dois projetos. Ora, o projeto Mandelá traz uma espécie de um programa para a institucionalização das autarquias locais. E isto, para mim, parece um perigo. Porquê? Porque ela não pode trazer aquilo que é um cronograma para a sua própria materialização. O programa da implementação de uma lei deve ser paralelo e deve ser aprovado por uma resolução, se for o caso disto, da Assembleia Nacional, depois da aprovação definitiva ou da aprovação da votação final global da iniciativa legislativa. Ou seja, não pode colocarmos, como se diz, a carroça à frente dos bois. Não podemos trazer uma iniciativa legislativa uma programação para a sua implementação. A implementação da lei ou para aprovar. Este para mim, é um elemento impeditivo até para um debate salutar na própria Assembleia Nacional. Mas, por outro lado, também temos que reconhecer que há dentro da iniciativa dita, há aspectos que podem deixar a entender que haverá aqui um vazio de poder em relação à organização local do Estado. Ou seja, em relação às administrações locais do Estado para a transferência para as autarquias locais. Então, isso precisa ser resolvido no debate de especialidade das duas questões estruturantes que diferencia, para permitir que, de facto, tenhamos uma lei mais consensuada e que represente a inspiração de todos os angolanos. Hoje, cada um dos angolanos, mesmo aquele que não sabia nada do que é autarquia local, já sabe e quer exatamente que tenhamos no país as autarquias institucionalizadas. Né? Porque as pessoas perceberam que essa centralização de poder, a desconcentração de poder administrativo, não resultou em nada e não vai resultar em nada. As pessoas conclamam que as suas autoridades têm poder para tomar iniciativas e poderes para decidir o que vão fazer nas suas localidades. Então, o que me preocupa, e deixa-me só agora terminar, professor Alcântara, em relação ao seguinte, é que a experiência parlamentar mostrou que, apesar de existirem duas iniciativas admitidas unanimemente pelo plenário da Assembleia Nacional, mas há uma que irá se propor à outra. As duas não terão o mesmo patamar de discussão, irão adotar uma como texto de base e a outra para ser vista em que complementará exatamente este de base. E isso é um erro que se tem cometido nos debates de especialidade. Ou seja, na minha modesta opinião, a comissão que vai conduzir este debate, que é a Comissão da Administração e Poder Local, assim, só não tem mais a denominação a lembrar, acho que é mesmo a Comissão do Poder Local, que vai conduzir o debate, ela tem que ter um secretariado, que vai resumir os debates, já que o debate será na especialidade, artigo por artigo, submete o projeto a ser discutido dentro do capítulo, depois passa para outro capítulo e o secretariado faz o resumo daquilo que as partes do Parlamento ou os deputados
consensual, mais participativa por todos os deputados e pelos grupos parlamentares. O meu maior receio é quando é que esse debate de especialidade vai terminar, quando é que o Parlamento vai fazer a votação final global e quando é que essas titulares executivos do agora serão publicadas no Diário da República. Se olharmos para o calendário parlamentar, do ponto de vista do tempo, o Parlamento terá um defeso. Talvez o defeso será eventualmente em agosto, 15 de agosto. Nós estamos já agora em julho. Ora, o debate na especialidade dessas duas propostas, digamos, de uma proposta e outro projeto, e de propostas também, no sentido do titular do Poder Executivo, poderá demorar-se. Tá? E eu, honestamente, não acredito que essas leis sejam discutidas no plenário de junho, final de junho. Né? Provavelmente poderá acontecer no plenário de julho, finais de julho. Agora, se acontecer no final de julho, será muito bom, porque também esse pacote precisa ser fechado antes da discussão do Orçamento Geral do Estado, para que o orçamento reflita essas leis, principalmente a lei da institucionalização de recursos. Isso acontece. Mesmo reconhecendo que existem algumas infraestruturas autárquicas que estão sendo construídas em algumas localidades, alguns municípios, mas precisa-se de um orçamento específico para que a implementação de estratégias locais não sofra nenhum constrangimento. Isso vai acontecer quando? Vai acontecer, obviamente, no orçamento que vai entrar em outubro. O orçamento, ao entrar em outubro, já deve fazer a leitura clara, deve integrar, deve ter o orçamento para as autarquias locais. Okay? Se não forem aprovadas essas leis a tempo, por exemplo, se até dia 15 de agosto não forem aprovadas essas leis, claramente que elas poderão ser discutidas e aprovadas em outubro. Nessa altura o Parlamento já tem um orçamento e normalmente a prioridade tem sido do orçamento. A não ser que naquele mês de outubro e novembro existem obviamente reuniões plenárias extraordinárias que se dedicarão ao debate desse pacote executivo. Ora, se não tivermos, ou seja, se as leis não forem aprovadas até agosto, ou antes de agosto, teremos dificuldade de afirmar que as eleições vão ter lugar até 2026. Teremos dificuldade de afirmar isso. E por quê? E porque aquele calendário integrado na lei, a proposta do titular do Executivo, já é uma indicação de que demoraremos muito mais tempo para termos autarquias locais. É minha vontade de ter esmagadora maioria dos angolanos que até 2026 temos que ter eleições autárquicas, temos que ter órgãos autárquicos constituídos neste país. Doutor Tito, muito obrigado por esta primeira intervenção. Nós acompanhamos aqui nos estúdios com muita atenção e vi o deputado Nquilumbo tomar nota, eventualmente, de algumas propostas que foram avulsamente colocadas aqui por este meio, como por exemplo esta do secretariado, que deverá ser constituído ao nível da comissão que vai tratar de debater esta temática das propostas e do projeto de lei, neste caso, sobre a institucionalização efetiva das autarquias, no caso o projeto, e da institucionalização apenas proposta, neste caso, do Governo. Tomamos muito boa nota, eu pelo menos tomei nota, e há aqui muitas preocupações levantadas sobre as quais efetivamente teremos de passar. Espero que sejamos proficientes e que, enfim, apesar de ainda assim lamentar o facto de não estar aqui nos nossos estúdios, com a desvantagem que tem nesta comunicação, que nem sempre tem a mesma qualidade da que teria se estivesse aqui nos nossos estúdios. De todo modo, tomamos muito boa nota daquilo que disse e penso que vamos, enfim, nos debruçar também sobre estas preocupações que levantou. Eu devolvo a palavra ao deputado Nquilumbo. Eu não sei se já está em condições de falar um bocadinho sobre, e aliás deixamos desde já aberto,
qualquer intervenção que queira fazer em relação a estas inquietações que foram levantadas pelo Dr. Lindo Bernardo Tito. Olha, O que é que tem a dizer? muita coisa. Primeiro, o Dr. Lindo Bernardo Tito tem uma experiência parlamentar muito longa. Certo. E, portanto, deve ter um acumular de debates na especialidade de generalidade que lhe dão a liberdade de falar como falou, com a propriedade que falou. E as questões relativas ao calendário do Parlamento foram as que mais me chamaram a atenção. Por isso é que no princípio eu falei, deve haver sentido de Estado de todos os deputados daquela sala da República de Angola onde se discute os destinos do país. Porque se colocar à frente a estratégia de gestão do poder, vai-se devagar o debate para se atrasar o processo, porque nós temos um calendário da Assembleia Nacional, a não ser que haverão debates, tal como ele disse, extraordinários, específicos para este tema. E conhecendo o MPLA como conheço, vou tendo muitas dúvidas. Mas quero ver para crer. Primeiro é que, de facto, se discutirmos com a celeridade que se impõe em função da necessidade de termos o poder autárquico institucionalizado, podemos debatê-lo até antes de agosto, que para este pacote ser parte do Orçamento Geral do Estado de 2025. Tal como o Lindo Tito disse. Absolutamente de acordo. A notícia que eu posso avançar é que no dia 5 deste mês, portanto... Já tem cronograma para discussão? Temos a agenda já feita, ou seja, a partir do dia 5 começa a discutir a especialidade. Certo. Sim, portanto, dia 5 é quarta-feira. A partir do dia 5 começa a discutir a especialidade. Ora, se a partir do dia 5 começa a discutir a especialidade, devemos nós, deputados, ser céleres na discussão. E é uma coisa interessante que o Dr. Tito disse, que é o facto da experiência dele. Eu levei muito sem nota, que como deputado tive uma aula de pouco menos de 35 minutos, que é fundamental. É o facto de se sobrepor uma das duas propostas, um projeto de lei, uma proposta, Portanto, sobrepor uma dominar a outra. Ali vamos ter mesmo problemas, porque vamos começar pelo peso de cada um dos documentos, pela vontade de cada um dos documentos, pela orientação de cada um dos documentos, a vontade política de cada um dos documentos. Creio que um documento é muito mais político que o outro, na medida em que o interesse de quem governa é manter o poder. É um princípio democrático, mas a manutenção a qualquer custo não é um princípio democrático, porque a manutenção do poder ela é legítima e é feita por uma única forma, pela boa governação. E deve ser esse o único elemento que, num país democrático, deve municiar qualquer partido a manter o seu poder. Agora, se o objetivo da manutenção do poder for gestão do poder, que é só mantê-lo a qualquer custo, então serão atropelados grandes princípios fundamentais que nós temos vindo a observar. E esta preocupação leva-me a pensar o seguinte: o projeto do Executivo, a proposta do Executivo melhor, é um documento que propõe a uma outra lei e à Assembleia Nacional a institucionalização das autarquias locais. O projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA cumpre o 242 Portanto, o artigo da Constituição. Realização efetiva. E quando vamos descortinar o documento, a proposta, portanto, do Executivo, encontramos lacunas, muitas delas até preocupantes, que vamos ter mesmo que discutir muito profundamente na especialidade. Eu vou dar só um exemplo, porque para não esgotar aqui o debate, e até porque há aqui uma questão que é fundamental, que me inquieta, é o facto dos debates na especialidade não serem transmitidos. E os cidadãos não vão poder entender o grau de discussão, o grau, nível, profundidade dos debates que vamos ter que ter ali. Vou deixar só uma questão, podia ter deixado aqui todas, porque tenho certeza, e aquilo como foi visto aqui esta semana, que de facto só teremos uma TV Parlamento em 2025, o que significa que não vamos poder ter discussões acesas, acompanhadas por via rádio e televisão, sobre este elemento fundamental que tem sido adiado há quase 30 anos. A Constituição fala, por exemplo, em polícia municipal. O Executivo traz a Guarda Municipal. Só este elemento vai levar tempo de discussão. Porque nós temos o texto, nós também pegamos o texto da Constituição e trouxemos, que é a Polícia Municipal. E o Executivo fala em Guarda Municipal. Ou seja, só este elemento poderá
naturalmente, encher longos debates. Mas vai-se perder tempo nisso? Com certeza, porque se a questão vai ser, ou adotamos o texto da Constituição. O que é que a Constituição diz? No 242, não, 219, dê-me só um minuto. Portanto, a conformação do texto diz, da lei à Constituição. Sim, artigo 219, atribuições da autarquia. As autarquias locais têm, entre outras, e nos termos da lei, atribuições nos domínios da educação, saúde, energia, águas e equipamentos rurais e urbanos, patrimônio cultural e ciência, transporte e comunicação, tempos livres de desportos, habitação, ação social, proteção civil, ambiente e saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento econômico e social, ordenamento do território, polícia municipal. Municipal, sim. Não guarda municipal. Portanto, polícia municipal que está na Constituição e este guarda municipal, que é uma proposta que o Executivo traz, são elementos fraturantes. Ok? E o documento relacionado à guarda municipal... Mas fraturantes por quê? Porque como é que o Executivo sabe que a Constituição, nas atribuições, fala em polícia municipal, mas ele traz na sua proposta da orgânica da guarda municipal, é um dos elementos. Nós temos aqui outros elementos. Mas me parece ser muito fácil deitar abaixo. Pois é, essa que é a questão. É fácil deitar abaixo a esse nível, do nosso nível de entendimento, mas será muito difícil a nível de entendimento dos nossos colegas do MPLA, que vão argumentar. Olha, eu tenho aqui trago a minha pequena experiência, o doutor Lino Tito será fundamental, que foi na questão, então, da proposta sobre a lei das ONGs, por um lado, e a questão das manifestações. Que era, ou adotaríamos o que as leis subsequentes já aprovadas traziam, ou teríamos que colocar outro texto que feria a Constituição. E emperrou o debate. A minha experiência, que é pouquíssima, sobre essas questões, adia-se os debates. E esta vai ser, o doutor Cito foi fenomenal, ao trazer a questão de que uma das propostas poderá sobrepor a outra, e a questão do timing do debate, se o objetivo é realizá-las este ano ou o próximo ano, elas têm que constar do Orçamento Geral do Estado de 2025. Portanto, esses elementos, se não tivermos revestido, reitero, de sentido de Estado, podem, em grande medida, emperrar o debate. E é isso que os nossos irmãos do MPLA, pelo menos na grande maioria deles, que eu conheço, querem que aconteça. E não é esse o nosso objetivo enquanto parlamentares, enquanto proponentes também de um projeto de lei, que é o documento que o Presidente da República, que é o Presidente do MPLA, e que é que manda igualmente no grupo parlamentar do MPLA, dizia que faltava. Foi apresentado, e os colegas apresentaram a questão da pressão, foi fundamental a pressão, da Igreja Católica em particular, e de outras igrejas no geral. A CEAST reuniu, e no comunicado final constava este elemento. A sociedade civil ativa angolana fez pressão suficiente para levar o Presidente da República a apresentar um documento que afinal já existia e para também desconstruir a questão da caducidade dos documentos dito pela Presidente da Assembleia Nacional. Portanto, são dois documentos, é verdade, são dois documentos colocados em tempo recorde na Assembleia Nacional, discutidos por unanimidade dentro dos interesses que estão estabelecidos na conjuntura política e, portanto, vamos à especialidade, que começa na próxima quarta-feira. Doutor Saluce, eu fiquei com a impressão de que, e agora falando do deputado, do Dr. Lino Bernardo Tito, em termos muito práticos, e isto está vertido aqui na proposta do Governo, do Executivo, no caso, como é que se vai proceder à transferência das competências? Ele diz que esse é um dos problemas, não é? Salvo opinião melhor, eu não captei muito bem, apesar das deficientes condições de audibilidade. De todo modo, fiquei com uma das preocupações era a questão das transferências das competências. Outro sim é, por exemplo, aqui no artigo 4º da proposta do Executivo, eu vou ler o artigo 4. Tarefas essenciais, ou seja, há um condicionamento da institucionalização das autarquias a um mínimo de tarefas
que não são poucas, que devem ser concretizadas para que efetivamente, e inclusive fala-se de uma comissão parlamentar eventual para acompanhar se estas condições, as tarefas essenciais estarão reunidas num dado momento, então, para se institucionalizar a autarquia naquela localidade, naquela municipalidade. São, nomeadamente, por exemplo, o artigo 4º diz, no ponto 1, para institucionalizar a institucionalização efetiva das autarquias locais, os órgãos competentes do Estado devem, nos termos da Constituição e da lei, realizar as seguintes tarefas essenciais. Que não são muitas. Que não são poucas. Não são poucas, pois. São várias tarefas. Portanto, começa da linha A, eu não quero estar aqui a ocupar. Depois até a linha F. Quer dizer, isto é normal, é normal. Quer dizer, está aqui uma interpretação da vontade, efetivamente, se há ou não há vontade das pessoas instituírem as autarquias em Angola. Nem em 2027, por estas tarefas todas, Angola vai ter autarquias. É o que eu percebo. Tem toda a razão para estar cético diante de todas estas tarefas que apresentam-se, claro, como condicionantes efetivas para a consecução, para a efetivação, para usar a expressão constitucional, das autarquias locais. De per si, quando tomei contacto com a proposta do Executivo em relação à institucionalização das autarquias, fiquei, claro, com alguns receios em relação, efetivamente, à vontade de tornar as autarquias uma realidade do ponto de vista da consagração do Estado democrático efetivo em Angola. Por quê? Porque há aqui, ao nível da proposta, aquilo que eu chamei de a proposta que apresenta-se como não proposta. Por quê? Primeiro porque comecemos pelo objeto. O objeto da proposta anula um termo que é constitucional. Conforme fez referência o Dr. Olívio Quilombo, a Constituição, no seu artigo 242, faz menção da institucionalização, epígrafe, claro, institucionalização efetiva das autarquias locais. E na proposta você vai encontrar a omissão da expressão efetiva. Por quê? A expressão efetiva é importante, porque ela remete para o imediato, ela remete para o fazer, ela remete para a concretização, para o existir, para o real. E não para tentativas, portanto, de ludibriar um ato que deve efetivamente ser já concretizado para a saúde da nossa democracia. Por outra, a proposta é eivada de tendências de dilatação do ponto de vista do timing. Ela não é clara, ela omite vários princípios que até fazem parte da Constituição da República. Por quê? Porque a intenção é muito expressa, ela é explícita. Há uma intenção clara de não concretizar, de não realizar as eleições autárquicas. Por exemplo, você quando olha para a fundamentação teórica da proposta, você percebe que há uma certa timidez, você percebe que há uma tendência que visa chamar a atenção sobre o não elevar as expectativas, porque deve haver muita cautela, deve haver responsabilidade, deve haver rigor, é preciso ter cuidado, não vale a pena correr porque podemos tropeçar. Isso você consegue encontrar ao nível da fundamentação teórica da proposta, bem diferente, por exemplo, claro, essas são já as diferenças, bem diferente do projeto da UNITA, que faz uma incursão cronológica, histórica, jurídica e não só no sentido de fazer perceber aos cidadãos as reais necessidades da efetivação prática imediata das autarquias locais. Por outra, ao nível dos princípios que constam da proposta de lei, você percebe que o Executivo não se deu ao trabalho de mencionar, de elencar todo um conjunto de princípios à volta da consecução das autarquias, que são também constitucional, diferentemente do projeto da UNITA, nos quais você encontra, claro, com um certo prosseguimento. Por outra, nós entendemos que o facto de, ao nível da proposta,
existirem um leque de tarefas que são intituladas como essenciais para a concretização das autarquias. Isso são, claro, manobras dilatórias para a efetivação das autarquias. Portanto, nós nunca nos preocupamos ao nível, por exemplo, da realização das eleições gerais, começar por um processo de massificação do bilhete de identidade. E você olha para a proposta, aqui, por exemplo, a condicionante de que a realização das autarquias está ligada a um projeto de massificação, portanto, da atribuição dos bilhetes de identidade. Nós não temos tido isso ao nível das eleições, nós não precisamos. Não é à toa que nós garantimos, claro, a ideia e a criação, portanto, do cartão do munícipe. Diferentemente da proposta do Executivo, o projeto da UNITA fala, por exemplo, da atualização da residência. É claro, fundamental que os munícipes, para a efetivação, para participarem das eleições autárquicas, atualizem suas residências como condição de identificação do município a que pertence, a que vive, para que não haja, claro, essa dificuldade em se situar ao nível geográfico, ao nível territorial. Portanto, as tarefas fundamentais, as tarefas essenciais que a proposta faz menção, efetivamente vão servir como bloqueio, vão servir como handicap para a efetivação das eleições autárquicas. Por outra, há um outro elemento que a mim chamou muita atenção na proposta, que tem que ver com uma tendência de beliscar a autonomia das autarquias locais. E a Constituição é clara, mesmo a lei do poder local é clara. As autarquias são poderes autônomos, são instituições autônomas que pressupõem a descentralização política e dão a desconcentração, ou seja, a autarquia é um órgão fora da hierarquia, fora da pirâmide, do poder concentrado do Estado. E na proposta você encontra uma presença muito real e prática do titular do Presidente da República. Por exemplo, no que diz respeito, por exemplo, a transferência de imóveis, bens imóveis e não imóveis, no que diz respeito, por exemplo, à transferência de competências e não só. Há uma palavra do titular do Poder Executivo. Há aqui um handicap de que há questões que merecerão a autorização do titular do Poder Executivo. Não é possível. E por outra, há, portanto, também, no entender da proposta do titular do Poder Executivo, a iniciativa de estenderem-se os serviços públicos ao nível dos municípios, mas com a responsabilidade do poder central. Portanto, a Constituição é clara no que diz respeito às competências específicas das autarquias locais e em relação a elas não deve haver e os imiscuir por parte do titular do Poder Executivo. Portanto, essa proposta que se nos apresenta é efetivamente uma não proposta que espelha a não vontade efetiva de se realizarem as eleições autárquicas em Angola. Daí é que o nosso maior medo, é claro, é que, portanto, nós vamos ter agora, como disse o Dr. Olívio, o início das discussões ao nível da especialidade no dia 5. É a extensão dessa discussão e chegamos ao período em que o Orçamento Geral deve ser imperativamente discutido e até lá ainda não temos esse problema resolvido. O que eu acho que vai acontecer, o que já é cultura política no nosso Estado, que até é antidemocracia, é efetivamente uma lei sobrepor-se em relação à outra. As pessoas, claro, os analistas e não só, foram muito otimistas quando da aprovação das duas leis, não é uma proposta e um projeto. E eu fiquei assim, não, os especialistas diziam, não, parabéns, foram aprovados. O que eu entendi? Tendo em conta a diferença estrutural e a diferença de conteúdo dos dois documentos, o que eu entendi é que houve, do ponto de vista político, que interessa, claro, a preservação, a manutenção do poder e essa preservação da imagem do poder, de que há interesse de se realizar as eleições autárquicas. O titular do Executivo manda uma proposta que ela não é conclusiva, é muito resoluta e que tem em vista uma única coisa, é pegar nos elementos, artigos que fazem parte do projeto da UNITA e, claro, compilá-los, fazê-los de forma
ligadas aos artigos que fazem parte da proposta do titular do Executivo, mas não para as questões estruturantes. Eu tenho certeza absoluta que para questões estruturantes vai prevalecer aquilo que vem da proposta do titular do Executivo, como, por exemplo, a permanência, claro, das tarefas essenciais, como, por exemplo, a necessidade de se ouvir o titular do Poder Executivo no que diz respeito à transferência de algumas competências, como, por exemplo, a manutenção dos serviços públicos a nível municipal, como responsabilidade do Poder Central. Isso vai manter-se. Por isso é que você olha para a estrutura das duas propostas, percebe que a do titular do Poder Executivo é muito curta, tem apenas 4 capítulos, 23 artigos, e, por exemplo, da UNITA tem 6 capítulos e 66 artigos. É muito extensa e ela é muito explícita, elenca detalhes a detalhes. Por exemplo, na lei, que é a proposta do titular do Poder Executivo, você não encontra, portanto, o elencar detalhe por detalhe, pormenor por menor, sobre as atribuições das autarquias locais no que diz respeito à educação, à saúde, o patrimônio, o lazer, desporto, que está na Constituição, mas você não encontra ao nível da proposta do titular do Poder Executivo, Salus, por exemplo. permita-me só rapidinho, o 219 da Constituição é clara quanto às atribuições. E nós colocamos cada um desses elementos aqui descortinados. Cada um deles descortinados no projeto. E o contrário da proposta do Executivo. Um outro exemplo interessante, para complementar o Salus, é a questão, por exemplo, a linha D do artigo número 4, que fala, por exemplo, definir limites territoriais, a linha D do número 4, definir limites territoriais de cada circunstância administrativa de implementação das autarquias locais. O artigo 118 diz, categoria de autarquias locais, as autarquias locais organizam dos municípios. Quer dizer, nem a palavra município, atenção, é preciso também dizer isso, este documento traz. Ele omite, inclusive, a palavra município. O artigo número 1 tem que ver com objeto e o número 2 tem a ver com âmbito. A proposta do Executivo diz que há uma omissão, no nosso entender, há uma omissão talvez propositada, ao excluir melhor a expressão municípios na redação dos referidos artigos. Ou seja, o artigo número 1 tem que ver com objeto e o número 2 tem que ver com âmbito, não trazem a palavra municípios. E a linha D do artigo número 4 também omite, diz que fala de uma delimitação geográfica, enquanto a Constituição é clara, no 218, que as autarquias número 1 são feitas nos municípios. Não existe um outro espaço geográfico, a não ser que a gente vá para infra ou para supra autarquias, não é? Que é na comuna e na província. Mas nós estamos a falar dos municípios. Quando você não traz os municípios na sua proposta, portanto estás a omitir alguma coisa. E isso remete-nos a uma outra discussão, que em grande medida, naquilo que nós estamos observando, que é retardar o processo. Mas vamos à especialidade. Nós temos que ir à especialidade para testar se a ideia é essa. E se a ideia se realmente for essa, não é uma luta só do grupo parlamentar. Aliás, a luta pela efetivação, repito, a luta pela institucionalização efetiva das autarquias é uma luta dos angolanos. E os angolanos devem manter-se envolvidos nesse processo para sermos uma força única. Pois é, mas há uma outra questão que eu acho que interessa, que deve interessar a quem nos ouve, tem que ver com a ideia do perfil dos recursos humanos. Ou seja, a proposta de lei até é bem clara em relação à questão da operacionalização, a que o Dr. Lindo Bernardo Tito fez menção. Ela é clara e diz que todos os funcionários e agentes administrativos, portanto, da administração local do Estado, transitam para as autarquias locais. Mas há uma tendência de continuar, de continuar a fiscalizar, de continuar a tutelar as ações destes ao nível das autarquias. Por isso é que se fala de que, no artigo, por exemplo, 8º, diz o seguinte: perfil dos recursos humanos. Durante o processo preparatório, compete ao Executivo criar as condições para a colocação e instalação de quadros com competências, habilidades, atitudes, valores adequados. Isso não faz sentido.
não faz sentido que o Poder Central cuide de preparar, de formar, de habilitar. Não. A autarquia é um órgão autônomo, deve por si mesmo gerir-se, autogovernar-se. Por isso é que nós vamos ter um executivo, que vai ser o presidente da Câmara. Portanto, o presidente da Câmara, diante das suas competências e funções, ele definirá quem vai, claro, ao nível do perfil exigido e necessário para a consecução efetiva das responsabilidades, quem vai cuidar da questão da saúde, quem vai cuidar da questão da educação, do patrimônio. Essas funções todas são ao nível do executivo da Câmara, do executivo da autarquia. Então não faz sentido que haja essa tendência de superintender o processo autárquico, o processo de transferência da autonomia do poder central do Estado para o poder local que nós, claro, pretendemos efetivar com as autarquias locais. Portanto, não faz sentido. A proposta é muito clara, ela é explícita, não é implícita, porque espelha a não vontade de efetivação das eleições autárquicas e, portanto, daí é que há aqui um conjunto de condicionantes que, de uma ou de outra forma, vão ser os grandes handicaps para a real efetivação das autarquias em Angola. Dr. Manuel da Silva, muito calado, ainda assim mantém o mesmo discurso de que a esperança é a última coisa a morrer, por aquilo que disse o Dr. Tito na intervenção inicial. Só fez uma intervenção e estamos aqui. Ok, eu estava aqui a acompanhar atentamente a abordagem do nosso caríssimo deputado Olívio Quilombo e também a intervenção aqui do Dr. Gilson. Eu fico assim estupefacto com esse episódio que estamos a observar. Não é? É que está no conteúdo da proposta de lei, não é? Exato, estou aqui a dizer que eu fico estupefacto com esse episódio que estamos aqui a observar, a questão dos debates, no caso, não é? Já está agendado, segundo aqui o nosso caríssimo deputado, o debate começa na quarta-feira. Na quarta-feira, exatamente, já, né, na próxima semana. Dia 5, né, o debate na especialidade. Mas também não é sabido que o doutor, no caso o ministro da administração do território, doutor Dionísio da Fonseca, advertiu que vai se fazer também um debate, no caso, alargado com a população, né, com a sociedade civil, no caso, e isso deve ser feito antes do debate na especialidade. E já agora... Então, começa na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira também. Acha que há tempo? Há tempo. Eu vejo que é muito curto fazermos, não é? Neste intervalo. Esse debate alargado. Provavelmente devia ser um tempo mais considerável, no caso durante mesmo as 2 semanas, um mês no caso, mas tudo é possível. Mas a pergunta que eu coloquei, sim, tem razão para manter o seu otimismo em relação às expectativas? Eu quero chegar aí nessa conclusão. Eu estou aqui a fazer uma análise sobre a questão do debate, né? Sobre a questão do debate. Essa questão dos debates que está a ser feito, né? Acabou também de realçar aqui o nosso caríssimo deputado Olívio, que nos remete a muitas indagações. Claro que está bem claro, né, como água, que é a questão do jogo de cintura para tentar prolongar mais e mais, não é, a institucionalização das autarquias. Isso está bem claro, não precisamos fazer muito esforço para chegar nessas conclusões. E eu ainda aponto mais o seguinte, a questão das discussões é muito complicado. Quando está a se discutir, né, quando está a se debater com alguém e ele não quer chegar num consenso, claro que há muitas vias para concretizar esta... Não. Quero dizer que há muitas vias para dar voltas para chegar a uma determinada conclusão. Há muitas vias. Quando a pessoa não tem uma vontade, eu posso usar vários mecanismos para não dizer diretamente. O que se precisava, não é, ver aqui é o governo se posicionar, dizer que não está mesmo disponível para a realização, ou seja, para a institucionalização das autarquias, do que começasse a fazer, no caso, criar-se várias dicotombe, no caso, várias voltas, para então mostrar que não há o devido interesse. Visto que temos aí a questão, por exemplo, dos artigos que foi apresentado pela proposta do Executivo. Vimos aí os artigos que mostram-nos, né, que
é uma indagação daquilo que é os artigos da proposta do partido da UNITA. Aquilo foi mais ou menos uma indagação. Ele recebeu, não é? No caso, ele faz aquilo que é uma comparação entre os artigos do projeto do projeto da UNITA e fez aquela devida indagação nos artigos. No caso, isso está... Consegue dizer que artigos em concreto, que só para ficar um pouco mais claro? Ok. Por exemplo, posso dizer no artigo, por exemplo, do Executivo, nos quarto artigo, acho que é o sexto, nos quarto artigo, nos artigos foge qual deles, não é? Que mostra que ele mostra que não há previsões de datas para a execução e instituição das autarquias. Por exemplo, isso for recair agora também nas intervenções que apresentou o nosso caríssimo Dr. Lino, não é? Se não se chegar numa conclusão até 15 de agosto, e com mais tardar ainda chegar até outubro, não temos previsões ainda de se institucionalizar a autarquia 2025. Provavelmente isso será mais alargado. O que vai acontecer o quê? É que 2025 vai se criar mais outros debates, ou seja, vai se estender os debates até sei lá quando. Eu iria propor, por exemplo... Doutor Alexandre, não sei se me permite, eu acho que talvez eu não tenha tempo e possa me escapar. Eu acho que e acredito que as eleições autárquicas vão acontecer. Quando, não consigo dizer, porque depende do MPLA, depende do presidente João Lourenço. Mas também há um elemento a que quem nos está a ouvir deve já perceber. As autarquias vão acontecer de forma gradual. Quando se discute, eu tenho chamado essa atenção principalmente principalmente à oposição. Eu tenho chamado a atenção principalmente à oposição que o gradualismo não saiu da Constituição e não deixará e nem deixaria de constar de uma lei que a iria institucionalizar. Ora, vejamos. Primeiro vou para o artigo 242 da Constituição da República de Angola, que diz o seguinte. Vão perceber o que é que eu quero dizer. Diz o seguinte: institucionalização efetiva das autarquias locais. É óbvio que o número 1, que espelhava a expressão gradualismo, foi revogado. Mas o número 2 diz o seguinte: a institucionalização efetiva das autarquias locais é definida por lei que estabelece a oportunidade da sua criação e o alargamento das suas competências. Ponto. Vamos ainda para a proposta de lei. O que é que diz o artigo 5º da proposta de lei do Executivo? Sexto. Criação. Transferência de competências? Não, criação. Quinto, criação. Compete à Assembleia Nacional criar, por lei, as autarquias locais e definir o seu nível territorial de implementação. Esta é a proposta do governo. Proposta do governo. Aqui, implicitamente, uma tendência de transformação efetiva das autarquias no município, em todos os municípios. Por outra, 4. Compete ao plenário da Assembleia Nacional decidir sobre a institucionalização de cada uma das autarquias locais em cada circunscrição territorial após a apreciação do relatório referido no presente artigo. Isso tem ligação clara com o número 2 do artigo 242. Por quê? Porque a expressão oportunidade, ela é clara, que ela vem do latim opportunitate, momento adequado, favorável, propício para acontecer. Se entenderem que o território X não tem, claro, tendo em conta as suas características, configuração econômica, social, demográfica e não só, condições favoráveis, adequadas para se transformar em uma autarquia, efetivamente ela não vai acontecer. Quem define a oportunidade neste sentido é quem vai implementar as autarquias. E quem vai implementar, aqui a proposta diz não, é a Assembleia Nacional que deve criar. E quem é a Assembleia Nacional? Nós sabemos que a Assembleia Nacional efetivamente é composta por maioritariamente deputados do MPLA. Então, há aqui questões que eu acho que deveriam merecer uma atenção rigorosa. Permita-me só, não quero cortá-lo, quero tentar trazer aqui uma outra interpretação.
exatamente isso que nós também percebemos. Há uma má interpretação do número 2 do 142 da Constituição, porque isso fere os princípios do Estado unitário, o princípio da solidariedade, o princípio da igualdade, que também é constitucional Da universalidade. e consta da universalidade, que consta da nossa proposta. Por exemplo, o número 2 diz compete a Assembleia Nacional, o número 5, que é criação, diz compete a Assembleia Nacional, proposta do Executivo, criar por lei as autarquias locais e definir o seu nível territorial de implementação. Essa interpretação negativa. O artigo é o... É o número 1, artigo 5. artigo 5, criação. A proposta, o projeto de lei do grupo parlamentar diz que criação das autarquias municipais. Artigo 3. Muito claro, é bem claro. Municipais. E diz, são criadas as autarquias municipais em todos os territórios da República de Angola. Ponto. Nada mais efetivo do que isso. Portanto, essa criação de um debate onde não há debate, do assunto onde não há assunto, o objetivo é retardar o debate. Chamamos a atenção mais uma vez às pessoas que devem ler os documentos, sobretudo aqueles que vão intervir publicamente, por um lado, aqueles que estão na condição de analistas, por outro lado, porque são essas pessoas que depois vão replicar as mensagens saídas, sobretudo os debates que vão ser, que não vão ser, infelizmente, não vão ser transmitidos. Por outro lado, contactem os deputados. Querem ter os documentos, contactem-nos. Aliás, o projeto de lei do parlamentar da UNITA foi colocado ao concurso da sociedade por um mês. Este não é um documento só nosso, é um documento que contou com o concurso das pessoas contribuindo diretamente para esse documento. Portanto, é um documento que cada um dos artigos que nele contém foi constituído com o contributo de várias pessoas que conhecem a matéria. E estes dois documentos são como da água e do vinho se tratar, são documentos completamente diferentes. Objetivando, na minha opinião, e naquilo que vou observando, uns que se façam as coisas já, que é o nosso propósito, que é a vontade da Constituição, atenção, o nosso propósito está sinalizado, orientado e cronometrado com a Constituição, mas existe uma outra ideia que atrasa e remete à Assembleia e a uma outra lei este elemento. Eu tenho aqui, por exemplo, todas as leis já agora criadas, só falta essa. A número 11, está tudo feito, só falta esta. Caríssimo deputado, desculpa por cortar, só para acrescentar aqui, não é? Eu pude acompanhar também a correria do partido UNITA. Me percebi que já se fez, no caso, um debate alargado nas propostas de lei do grupo parlamentar UNITA, no caso, e é aquilo que a Assembleia está agora a sugerir. Está a sugerir que se faça também esse debate alargado antes que se realize, no caso, o debate na efetividade. E outros partidos... Parte da especialidade, sim. Certo. E outros partidos agora têm essa tarefa de se fazer esse debate alargado, que não tem um tempo suficiente. Não, a questão é que... Doutor Olívio, eu gostava só que não colocássemos à margem o Dr. Tito, que ele também, apesar de tudo, fez um grande esforço para estar aqui connosco. Vamos tentar otimizar a presença dele aqui no nosso espaço. Dr. Lindo Tito, se me está a ouvir, o senhor levantou os problemas, aguçou aqui, expervitou, enfim, os ânimos dos nossos convidados, que estão aqui presentes nos nossos estúdios, mas que queria ouvir de si que soluções. O deputado Olívio Quilombo, ele fez aqui, levantou um bocado o véu da solução que podiam ser encontradas em relação, e fala sobretudo da necessidade do patriotismo. Acrescentando a este patriotismo, que outras soluções acha que podiam ser encontradas para que o debate não encaie, uma vez mais, ao nível da especialidade na Assembleia Nacional? Eu não sei se ainda está na linha. Alô? Pois, parece que não está e vamos tentar restabelecer o contacto com ele. Eu ia passar a palavra ao Dr. Salusa. Vamos tentar encontrar aqui propostas de soluções, para além destas da necessidade do patriotismo. É um sentimento que se calhar toca de diferentes maneiras as pessoas que são os atores que estão na Assembleia Nacional e, neste caso, no Executivo. Que outras soluções acha que podiam ser encontradas para, efetivamente, responsabilizar aquelas pessoas que, uma vez mais, pretendem levar o debate ao fracasso?
Uma delas eu vou dar um jeito. É uma estratégia de comunicação que exponha. Eu não sei se vai ser possível transmitir. Já está aqui o deputado a deixar a entender que a Assembleia não vai transmitir os debates em direto, para que as pessoas possam julgar todas estas tergiversões que podem ser um instrumento para retardar a aprovação destas propostas que foram admitidas, como sublinhou o Dr. Lino Tito, que já é muito bom terem sido admitidas na Assembleia Nacional, na generalidade. Em sua opinião, que outras formas de luta podiam ser estabelecidas para que, efetivamente, o debate não encalhasse? Bom, eu penso que uma outra forma de luta até é constitucional, e a Constituição é muito clara no seu artigo 52, que reafirma e garante o direito de participação política. Eu acho que, mais do que nunca, e tendo em conta a importância das autarquias locais para o desenvolvimento local, para a descentralização político-administrativa do Estado, para, portanto, o diminuir de poderes que são de forma excessiva concentrados no titular do Poder Executivo, no Presidente da República, no caso, é importante que quer a comunidade acadêmica e intelectual comece a debater com clareza, com olhos de ver, com propósitos patrióticos e, mais do que isso, com sentimento cívico de cidadania. É importante que isso chegue às universidades, uma coisa que infelizmente não tem estado a acontecer. Nós não conseguimos vislumbrar ao nível das universidades debates sérios, comprometidos, responsáveis, que dizem respeito à implementação, à efetivação das autarquias locais. Por outra, é claro que a sociedade civil é chamada, mais uma vez, a intervir, a usar de forma responsável, a usar de forma cívica esse direito de participação política para servir de pressão em relação a estes que teimam em não tornar efetiva as autarquias locais, a estes que teimam e continuam a ludibriar por via da comunicação política os cidadãos. Daí é que há esse receio de transmissão do debate da especialidade, no sentido de que os cidadãos não compreendam qual é o real posicionamento daqueles que sustentam o governo, ou seja, qual é o real posicionamento dos deputados que, portanto, compõem a maioria na Assembleia Nacional. Há essa tendência, portanto, de escapulir ao juízo público, ao juízo da sociedade, desfavorável em relação ao grau de representatividade dos deputados afetos ao MPLA, que efetivamente serão aqueles que defenderão esta proposta de lei como se tratasse das suas damas. Portanto, há aqui uma questão que nós até em ciência política muito estudamos e discutimos, que tem que ver com a congruência representativa. Ao nível da nossa configuração política, infelizmente, não tem havido respeito à congruência representativa. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os deputados devem, na primeira e na última instância, sentirem-se responsáveis no sentido de construir o fio que liga os interesses às necessidades dos cidadãos e o seu posicionamento ao nível da Assembleia, ou seja, representar de forma clara os cidadãos que são os autóctones, ou seja, os autênticos donos titulares do poder, no sentido de defender aquilo que efetivamente interessa e faça parte das grandes aspirações dos cidadãos. Portanto, não há essa congruência representativa. Daí é que o cidadão não se sente representado por um deputado. Isso até soa contraditório. O deputado é representante do povo, mas não representa o povo, porque não defende os interesses que dizem respeito aos cidadãos. Daí é que há esse receio em relação efetivamente a essas questões. Eu penso que de forma clara há de facto a necessidade de todos empreendermos uma visão de Estado. E, claro, isso só é possível com a intensidade do debate em relação à importância da efetivação das autarquias, a pressão que se deve fazer, porque eu tenho plena certeza que, tendo em conta a matriz e aquilo que Max Weber chamou
até de carisma ao nível do perfil de quem detém o poder, tendo em conta o facto de inexistir carisma de quem detém o poder agora, e tendo em conta o facto de inexistir vontade política de efetivação das autarquias, porque as autarquias reduzem a concentração de poder, eu acredito que há aqui, claro, uma coisa que deve ser feita, é pressão. E a pressão deve ser feita a todos os níveis, porque é a pressão que permitiu, claro, a criação da proposta de lei, e vai ser a pressão que vai permitir a efetivação das autarquias, porque se não for a pressão, as autarquias vão ser criadas, vão ser efetivadas quando o titular do Poder Executivo quiser. Quando o MPLA quiser. Ou, numa outra possibilidade, quando houver pressão internacional em relação aos compromissos que quem governa esse país tem com as várias instituições como condicionantes para a concessão de apoios, financiamentos, créditos, não só. Fora isso, eu não vislumbro num curto espaço de tempo a efetivação das autarquias. Por isso, eu não sou otimista que elas venham se realizar em 2025. Elas vão ser realizadas, mas não acredito que seja já em 2025. Provavelmente não. Doutor Quilombo, enfim, é uma preocupação. Fiquem com a impressão de quando diz que não haverá transmissões, claro que não serão em direto, mas fiquem com a impressão de que é na especialidade onde os deputados até se dispem e ficam e dizem o que sentem, e daí muitas vezes falar-se que os debates na especialidade são eminentemente mais profundos. Eu não estou a ver como é que a consciência dos deputados, enfim, queiramos ou não colocá-los ao nível daquilo que estava a levantar aqui esta preocupação da representatividade dos deputados do MPLA na especialidade, e por aquilo que são os certos que muitas vezes saem, porque a presença da imprensa é de facto aceita, todavia não podem fazer a transmissão em direto como acontece nos debates na generalidade, mas tem havido intervenções, muitas delas interessantes, ver a forma como os deputados se abrem na especialidade, só que algumas vezes eles preferem, e daí a condicionante de transmissão em direto, que não se, quer dizer, esta dupla personalidade, na generalidade dizem uma coisa, mas quando vão à especialidade até abrem-se, dispem-se, como se costuma dizer, só que não é com transmissão em direto. Era bom que fosse, não é? Claro, deixa-me dizer que, de facto, os deputados, no geral, na especialidade, são muito mais abertos. Porque os assuntos são discutidos tintim por tintim, no caso... Fora das paixões políticas. Tem havido alguma elevação a este nível. Se bem que há alguns exageros, sobretudo os mais jovens, alguns não são tão, digamos... quer dizer, não olham Angola como um espaço de realização de todos. E, enfim, estão muito mais ligados às questões político-partidárias. E também percebo, porque é a nova estratégia do presidente João Lourenço, capitalizar jovens, capitaneá-los ou cooptá-los para a sua... Mas tem sido uma decepção, jovens que deviam revolucionar... Quer dizer, infelizmente, deixa-me dizer com bastante preocupação, é que nós fomos mal formatados, colocou-se o interesse pessoal acima do interesse de Estados. Infelizmente, a realização pessoal em Angola não reside, ou seja, a satisfação pessoal não reside na realização do coletivo, que devia ser assim. No debate da especialidade, há uma grande dificuldade de se transmitir os debates, por isso é que nós, deputados da UNITA, do Grupo Parlamentar da UNITA, optamos por fazer gravações dos debates e faloemos, fique claro, faloemos a partir da próxima semana, para dar a informação aos cidadãos do que se passa naquela Assembleia. Porque é preciso que haja transmissão de todos os debates. A Assembleia tem condições técnicas, até onde eu sei, para se fazer esse trabalho. Mas a última informação que tive acesso é que foi dito pela Presidente da Assembleia Nacional que só haverá a transmissão da TV Rádio e TV Parlamento em 2025. E em 2023 já se falava que seria em outubro de 2023. Portanto, há aqui uma vontade de dar passos para trás, num espaço que se obriga a dar passos para frente, onde o interesse de Estado deve estar acima de tudo. Creio eu que os documentos que nós temos são documentos interessantes. Há um documento que é um não documento, com todo o respeito por aquilo que eu li e que eu percebo,
também tem muitas limitações, admito. Contactei pessoas para perceber o meu entendimento, se eu mesmo delas, e todos, felizmente, entendem o mesmo que eu estou entendendo do documento proposto pelo Executivo. O documento do Grupo Parlamentar da UNITA é um documento que contou com concurso da sociedade civil. As pessoas participaram de forma direta, dando contribuições escritas, na forma e no conteúdo. Portanto, é um documento muito mais próximo do cidadão. Não tenho conhecimento, sempre ela fez a mesma coisa, e também não me interessa, mas é importante que fizesse, se o objetivo fosse trazer um documento que conformasse a vontade dos angolanos. Por outro lado, há uma cronologia do processo eleitoral angolano, só das discussões e das vontades, que data de 75. Aliás, a doutora Weba, na apresentação do relatório de fundamentação, foi clara a responder aos nossos colegas que a administração colonial tinha autarquia na base. As câmaras municipais. Das câmaras municipais, portanto. Até o colono. Portanto, o novo colono, que por sinal até preto como nós, não está interessado na autarquização do Estado angolano, porque é uma das formas de descentralizar o poder, de partilhar o poder, sobretudo, e de criar crescimentos locais. É que as elites locais, as chegadas europeus, eram tão fundamentais na criação de riqueza, distribuição de riqueza e conformação da vontade dos cidadãos. O que nós trouxemos aqui, ou trazemos aqui, em sede de vontade de realização, é que as questões relacionadas às atribuições, por exemplo, a questão da saúde, será da competência das autarquias? A saúde primária. Nós temos uma questão em Angola que é a malnutrição aguda. É agora a doença que mais mata angolanos, sobretudo crianças. Portanto, se a solução for de cima para baixo, naturalmente que vamos ter o tipo de problema que temos, o tipo de natureza que temos, de sociedade, de crianças que não chegam, que não atingem a idade escolar ou a idade adulta, porque morrem antes de serem, portanto, adolescentes. Morrem crianças. Então, a saúde será uma questão da autarquia. Sobretudo a saúde primária. A questão do saneamento. A questão do saneamento, a questão do lixo. A questão que eu me lembro dos debates de preparação. Se calhar este é o problema, a questão do negócio do lixo, né? Diz que querem manter o negócio centralizado ao palácio, o negócio do lixo, porque dá muito dinheiro. Por exemplo, dizem. A saúde, artigo 21 do nosso projeto de lei, é de competência das autarquias municipais o planeamento, investimento, gestão e manutenção dos equipamentos das unidades médico-sanitárias e de primeiro escalão. O problema da saúde em Angola é que ela não é preventiva, ela é curativa. Por isso que o Sr. Presidente da República percebeu que saúde é hospital e está fazendo uma maratona de construção de grandes estruturas hospitalares, passando a ideia de que a solução da saúde em Angola está aí. Não, nada mais errado. Contactem especialistas, contactem o sindicato dos médicos, contactem especialistas na área e vão dizer que a questão da saúde em Angola é local, é lá na base. E a nossa proposta, o nosso projeto de lei, traz, portanto, essa questão. A questão do lixo, a questão da água, por exemplo, um outro problema, a água. A manutenção da água tem muito a ver com a qualidade da água que se bebe. Se a qualidade da água for dada a responsabilidade de tratamento no município, de certeza que a pressão do munícipe sobre a autarca será maior. A água está turva, a água em Angola já teve cor. E apareceu pessoa de topo do Ministério da Energia. Agora dizer que a água tem cor, uma questão de estética. Nenhum autarca eleito lá na base dirá isso uma vez. Então, logo que termina essa palavra, será demitido ou até escorraçado para a população. Portanto, hoje nós temos água com sabor e com cor, porque a gestão é de cima. A questão do lixo, como muito bem disseste, vai ser uma questão local e vai estragar o negócio dos 350 milhões de dólares mensais, ou anuais, melhor, que o governo da Luanda, pelo menos, tem, até onde vai toda a minha informação, sabe do entendimento, por questão da gestão do lixo. Portanto, essas questões todas contemplam o nosso documento, têm naturalmente essa visão de resolução e entendemos nós que isso é que faz com que os nossos irmãos do MPLA sintam-se intimidados e vão querer dispersar o debate e os angolanos não podem permitir que isso aconteça. Muito bem, Dr. Manuel, eu não sei, o Dr. Lindo Tito, não sei se volta a estar aqui, se está na linha, gostávamos muito de contar com a intervenção dele. E não estando, todavia, vamos continuar aqui. Okay. Dr. Manuel da Silva, tem andado pela Angola profunda? Eu, por acaso, tenho andado. Já andei basicamente
nas 14 ou 13 províncias, só apenas me faltando poucas para completar, não é? Todas as províncias de Angola. Mas tem chegado às comunas? Chego, exatamente. Eu, como politólogo, de enquanto às vezes nas férias, tiro sempre alguns momentos para ir fazer assim. Qual é a percepção que tem do ambiente que se vive? A sensação de abandono? Olha, eu estava a ouvir agora. Sabe que nestas. Eu recentemente tive a oportunidade, o privilégio de estar no interior, no Ambo profundo, não é? Ok. Eu Ambo conheço quase todas as zonas. Fiquei com a impressão de que as nossas comunas, as nossas localidades distantes de Luanda têm condições para a instalação de um Estado Islâmico, sabe? Tal é o abandono. Há um abandono. Concorda comigo? Olha, exatamente, eu concordo. Estive aqui a fazer a escutação. Aqui o nosso caríssimo deputado Olívio, ele tocou num assunto muito relevante, que é a questão do contacto. Não há um contacto como se devia. A própria participação das pessoas. As pessoas, nós temos duas Angolas, não é? Sim, exato. E é realmente... Eu costumo... O doutor aqui, doutor Salúcio, falou e disse muito bem da questão da democracia participativa, ou então ainda qual o termo até que usou, o termo político que estamos a usar muito, a congruência representativa. No caso, temos... do representante do povo. Exato, temos os nossos representantes, nossos caríssimos deputados, que é obviamente um dos trabalhos que eles deviam estar a fazer, esse trabalho de escutação, ouvir as indagações, as inquietações do nosso povo. E muitos quase que não se faz, não é? Os únicos que eu costumo acompanhar fazer, e é até uma das propostas que eu até daria para a solução, já também agora que o doutor Alexandre levantou uma questão do gênero para o doutor Salúcio, as soluções quais são as soluções que podemos encontrar para que este debate não descarrile e seja profícuo, consequente, não é? Eu estava aqui a ouvir, se eu não queria interromper. Obrigado pela compreensão. Para não cortar o raciocínio aqui dos colegas. Certo. Sim, mas é essa questão. A questão, por exemplo, de escutação, de ouvir o que realmente... E não se faz por quê? Porque normalmente eu vejo que esses nossos caríssimos representantes já conhecem quais são as nossas respostas, qual é a resposta do povo. E vejo alguns deputados da oposição, principalmente os deputados da UNITA, não quero aqui, não é? Puxar a brasa, passar a sardinha de ninguém e nem sequer ferir, né, sensibilidade, mas que a verdade seja dita, não é? Porque... já fui várias vezes contactado por deputados do partido da UNITA, eu sou professor universitário, já fui várias vezes contactado por esses deputados e a perguntar normalmente qual é a minha visão. Igualmente estou a ser agora aqui indagado pelo caríssimo jornalista, qual é a minha visão, qual é o meu contributo, e eu costumo acompanhar muitas das coisas que eu às vezes compartilho com certos deputados. Depois vejo também a ser colocado e raramente vejo deputados de outros partidos, principalmente partido no poder no caso, a fazer o mesmo. É o que se devia fazer. Eu vejo que talvez até fazem, mas fazem por um grupo muito fechado, que é o grupo que já estão assim, podemos dizer, bem encaminhado, né? Um grupo já bem encaminhado. Não são os familiares que estão todos já bem encaminhados, muitos deles até nem estão aqui, não sofrem, não vejam a realidade do povo. Não está a fazer bajulação o deputado um quilômetro. Não, é isso também que é uma das soluções. Eu estou a ver meu caríssimo hoje. Sim, exato. Não, é também essas das soluções que eu queria aqui acrescentar. A doutora aqui falou a questão do debate acadêmico. Eu acompanho normalmente muitos debates acadêmicos e lá vou, ou por acaso sou partidário, mas lá vou. E muitos, quando a pessoa tenta falar um bocadinho do que pensa logo, não, você deve ser do partido da oposição. E nem por isso. Às vezes a pessoa tem que falar as coisas conforme elas são. E eu até ouvi agora sobre o debate na especialidade não vai ser transmitido. E a questão até não é não ser transmitido, a questão é os que estão ao lado. Certos deputados, vamos dizer, do partido no poder, às vezes ofuscam o que eles pensam, não escondem, guardam o que eles pensam, não por não estar ao ar assim ao público, mas por ter alguns colegas ao lado que depois vão levar aquilo que são as participações deles, daquilo que eles realmente pensam. Fulano disse isso contraria aquilo que são os nossos interesses, o interesse do partido no caso.
Então, Muito bem, então, olha. é muito complicado. Ok, interessante o que está aqui a revelar e Só realmente precisamos, uma às vezes, constatação. Só precisamos às vezes ser verdadeiros, né? Mas, Falar aquilo que mas, pensamos. olha, mas acabou por não me dizer que propostas de soluções para o debate Exato. não descarrilar. Não sei se eu é que não percebi bem. Sim. Eu estava a tentar dizer mais disso e por outras palavras. Pois. A questão é eu ver mesmo muito debates verdadeiros. Ok, É, que as pessoas sejam sinceras. Sejam sinceros, no caso. Que digam... Vamos começar pela sociedade civil, porque vejo também muita gente na mídia, quando são convidados, não é? Talvez é por estarem também no ar. Muitos académicos, acompanham muitos debates televisivos, no caso. Muitos académicos a tentarem falar coisas que... Quando estão fora do ar dizem uma coisa, mas quando vão ao microfone exato, são outras pessoas. Quando estamos isolados, por exemplo, estamos aí no mundo acadêmico, na academia, estamos a conversar, fala outra coisa, mas quando são convidados na mídia, no caso numa rádio ou numa televisão, também a posição deles é outra. Acho que talvez é para aquele receio de perder o ganha-pão, não, porque depois vou fazer um concurso na Universidade X, não vou ser admitido porque já tem o meu nome conotado, costuma dizer isso, costuma dizer aquilo, então eu vejo que isso não é muito complicado. Está bem, sinceridade acima de tudo para que o debate seja profícuo. Dr. Salus, estamos já na fase das conclusões, não temos muito mais tempo. Eu gostava de ouvi-lo sobre esta questão que nós colocamos. Portanto, a Assembleia Nacional que aprovou, na generalidade, este é o tema, duas propostas, prefiro dizer duas iniciativas. Uma é projeto do Grupo Parlamentar da UNITA e a outra é proposta que veio, portanto, do Executivo. A questão que nós colocamos, podem os angolanos renovar as suas esperanças na institucionalização das autarquias? A outra pergunta, que leituras fazer ante este passo da Assembleia Nacional, que era julgado um passo de gigante, mas por aquilo que nós estamos a ouvir, não sei se teremos realmente cabazada para aguentar tudo isto que é posto aqui em questão. Desde logo, a começar pelas preocupações levantadas pelo Dr. Lindo Bernardo Tito, que esteve ao telefone durante algum tempo e, de todo modo, foi lapidar e acabou por colocar aqui as principais preocupações, como estas que têm a ver com o cronograma próprio da Assembleia, que tem também um calendário a cumprir e, sobretudo, a previsão de que estas iniciativas sejam aprovadas antes da entrada da proposta de Orçamento Geral na Assembleia Nacional. Estamos a concluir. São legítimas estas perguntas que nós fizemos aqui quando levantamos o debate, quando começamos o debate? Tem razão de ser? Penso que têm razão de ser, são efetivamente legítimas, são preocupações que os cidadãos lá em casa também têm e com certeza era importante. Que haja um otimismo moderado, certo? Efetivamente, nem sequer as expectativas não podem deixar de existir, porque senão elas transmitem sentimentos negativos aos cidadãos e, como disse inicialmente no princípio do debate, podem inibir a extensão, a massificação da participação política dos cidadãos. Deve haver expectativa, mas é óbvio que não se pode colocar a fasquia tão alta para depois não sentirem-se defraudados. É importante que haja realismo. E realismo pressupõe colocar os pés assentes no chão e perceber que há efetivamente vontade dos angolanos de verem-se, claro, integrados no processo de decisão política, e isso é possível por via das eleições autárquicas, porque ao nível do município há maior facilidade, tendo em conta o grau de aproximação e o nível de responsabilização política também que existe e existirá na lei em relação ao autarca diante da Assembleia Municipal é real e vai existir diferentemente do nosso modelo atual em relação ao Presidente da República. Daí é que, claro, o otimismo deve existir, a expectativa deve ser uma realidade, mas que não se eleve a fasquia para que não se sintam defraudados. É óbvio que, desde 1975, na nossa lei constitucional de 75, no artigo 52, nós
tínhamos estampado a questão das autarquias locais, aprofundou-se com a abertura e o princípio da democratização do Estado, que continua a ser adiada até agora, em 1991, com as revisões constitucionais e, portanto, o alargamento dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. E mais do que isso, com a Constituição da República de 2010, claro, veio abrir ainda mais a janela no sentido de se esperar, de se desejar, de se estar expectante em relação à efetivação das eleições autárquicas. Agora, é claro que a expectativa deve ser regulada porque há alguém que governa que não está interessado em efetivar as autarquias, há alguém que governa que não está interessado em partilhar poder, há alguém que governa que continua a desejar, a querer cercear, controlar, fiscalizar o espaço público na sua totalidade. E é óbvio que as autarquias locais, infelizmente, vão retirar essa possibilidade de domínio, de controlo de todo o espaço político e de toda a ação política do Estado. Daí é que não há essa predisposição em se efetivar as eleições autárquicas, mas é óbvio que a pressão por via da participação política, mas é óbvio que a pressão por via da urgência, da prioridade, da necessidade gritante de se resolver os problemas ao nível local, tendo em conta o princípio da vizinhança, tendo em conta o princípio da especificidade, tendo em conta o princípio da aproximação entre aqueles que têm poder e os cidadãos, é urgente. E mais do que isso, a nossa realidade diária é clara. Nós estamos com uma gritante fome dos cidadãos. Nós estamos com uma gritante ausência de Estado nas comunidades. Nós estamos com uma gritante fome nas comunidades mais recônditas do país. Por quê? Porque o Estado não, o Estado não chega lá. Urbano, a fome aqui Luanda, existe, mas o grito é maior nas regiões recônditas porque o Estado não existe. O Estado não chega lá. E claro que as autarquias poderiam reverter essa situação. Poderiam, portanto, ser a espiral, portanto, do desejo e da vontade de os angolanos verem-se a darem passos para o desenvolvimento. Por quê? Porque as autarquias vão efetivamente proporcionar isso. Aqueles que dizem que não, as autarquias não são uma varinha mágica, têm implicitamente vontade de não ver discutida a questão das autarquias, de não ver implementadas, efetivadas as autarquias. Por quê? Porque está aprovado do ponto de vista científico e até mesmo do ponto de vista da ação política por via das políticas públicas que as autarquias promovem efetivamente desenvolvimento local. As autarquias promovem maior sentimento de responsabilização de quem exerce poder ao nível local. As autarquias promovem claramente maior prestação de contas, o que não é uma cultura ao nível do nosso Estado, o que não é uma cultura ao nível daqueles que detêm o poder em Angola. Portanto, nós estamos em crer que a expectativa não deva morrer. Esse é o apelo que efetivamente que nós lançamos a quem nos ouve, aos nossos irmãos, aos cidadãos angolanos. Não matem a expectativa, não matem a esperança, mas é claro que não esperem que alguém venha e lhes dê as autarquias. É claro que é preciso exigir, é preciso pressionar, é preciso participar mais cívica e politicamente para que efetivamente tenhamos as autarquias como condição, como resultado de uma pressão clara a quem governa o país nesse momento. Dr. Manuel, para finalizar, palavras finais. Eu gostava de ouvir que conclusão faz, ainda assim, apegado ao seu otimismo. Exato. Apesar do realismo trazido aqui por várias outras intervenções, nomeadamente falo em particular esta do Dr. Lindo Verdade Tito, que colocou uma série de questionamentos, se ainda assim mantém o seu otimismo. Vale a pena estar otimistas em relação àquilo que pode vir a ser o output da Assembleia Nacional? Exato. Eu ainda me asseguro naquilo que é o realismo, né? Eu vejo que não há transparência, não há realidade, não é? Em certas pessoas, de mostrar o seu verdadeiro interesse, as suas verdadeiras preocupações. Há muita hipocrisia, eu quero dizer. As pessoas não são abertas, não são abertas. Muita coisa. É por isso que eu sou apologista, às vezes, de um regime monárquico, né? Não obstante ser óbvio ditatorial mesmo,
Porque por essas razões. Em que é que isto beneficiaria os angolanos? Os angolanos, o regime monárquico? O regime monárquico, eu costumo acompanhar, por exemplo, alguns países, no caso vou me referir aqui como, por exemplo, a Inglaterra, exato. Temos lá o regime monárquico. A monarquia na Inglaterra é muito simbólica. É onde eu quero chegar, porque a monarquia aí só serve de uma fiscalizadora, porque o regime que regora assim aos olhos nus é basicamente uma democracia, porque a monarquia é parlamentarista. Né? Lá temos uma monarquia parlamentarista, temos lá, por exemplo, o executivo no caso é outro, temos o rei, né? o regime lá de reis, que é o monárquico. Mas em que é que a monarquia beneficiaria os angolanos, nesta altura, em pleno século XXI? É isso onde eu quero chegar, porque nós estamos a ver que o nosso Estado tem muita deficiência em concretizar aquilo que está plasmado na nossa Constituição, né, como um Estado democrático, né, de direito, porque o que se acompanha é que o nosso Estado está longe de um Estado democrático, de direito. Estamos mais por ali num Estado monárquico e ditatorial, no caso. E às vezes nós metemos, né, vimos que pinta-se. É uma pintura, é tapar o sol com a peneira, com a democracia. Em sua opinião, devia-se consagrar? Não devia se consagrar só. Aquilo que já é prática, não é? Aquilo que é a prática, é muita falsidade que eu vejo. De facto, era bom que se consagrasse e também se consagrasse, porque é muito normal ver troca de forma de governo. Quando a força de governo está no poder, tem o seu tempo, ele pode também lutar para que se faça a devida troca. Temos vários casos e vários estados que trocaram a forma de governo, seu regime de governo. Temos o caso, por exemplo, na antiga Roma. Antiga Roma, até o que eu gosto muito de frisar na história do direito. A antiga Roma, viram-se que com o Estado republicano não estavam a ter êxito, tiveram que trocar a forma de governo para o imperial. E quando trocaram para o imperial, tiveram o almejado sucesso que queriam, não é? Tanto que foi um dos maiores impérios que o mundo já viu. Talvez, se Angola quisesse, talvez tenha os seus outros interesses, querem talvez ser uma grande potência, e para ser uma grande potência são por essas vias ditatoriais e tudo mais. Então, que se luta-se para trocar a forma do governo. Porque o que está a acontecer é o quê? É tapar o sol com a peneira da democracia e não conseguir efetivar uma democracia como tal. Porque estamos aqui a ver, é mais a oposição que pressiona para colocar-se alguns itens, mesmo para haver uma democracia como tal, para ver as eleições de 92. Foi uma luta, não é? Foi uma luta desde 1975 até 92, quer dizer. Talvez isso explique alguma da recalcitrância que nós enfrentamos. Agora temos aqui a luta também das autarquias, também vai ser uma luta. É um grande problema. Uma eternidade. É um grande problema. Dr. Olívio Quilombo, eu gostava de terminar consigo, ouvindo, se este processo não for bem sucedido e na percepção de uma estratégia que está a ser urdida, que tem um mandante, de que o titular do Poder Executivo parece que não escapa da responsabilidade, definitivamente vamos ter uma descrença, um descrédito do titular do Poder Executivo no seu discurso, quando inclusive admitiu que era vergonhoso, estou a parafrasear, não citar ipsi verbis, Angola era a única realidade que no concerto das nações daqui da SADC não tinham autarquias. Quer dizer, é uma concretização, quer dizer, há aqui um contrassenso entre o que ele disse quando entrou, e daí ter previsto que se fizessem eleições em 2020, todavia não fez. Quer dizer, vai ser um descrédito total. Eu não sei onde é que fica a vergonha de muita gente, mas este é o que provavelmente vai acontecer com este adiar da institucionalização das autarquias. Quero concluir sobre as perspectivas, sobre o futuro deste debate. Será que vai ser bem sucedido? Que mensagem passa para os angolanos? Eu acho que vai ser um dos debates mais acesos acesos dos últimos 30 anos, porque conseguiu-se colocar o Executivo numa situação difícil de aprovar na generalidade os dois documentos, um projeto e uma proposta. Vamos tentar, na especialidade, enquanto deputados, tentar fundi-las e encontrar, como resultado dessa fundição, o entendimento comum
Se assim não acontecer, aliás, esse debate não é um debate só político, é um debate de cidadania. As instituições da sociedade civil estão todas, digamos, sintonizadas, porque foram consultadas e estarão próximas do debate, vão em grande medida acompanhar e contribuir. Agora, claro que o que vai acontecer é, se não existir uma solução parlamentar, deverá existir uma outra solução, que eu não sei qual é. Qual é a solução? A rua, por exemplo? Eu acho que a cidadania, o exercício da cidadania pressupõe a luta política, Isso é manifestação. a luta cívica, que não são elementos contra a democracia. E para ajudar aqui o meu colega, que a Angola é um Estado autocrático de autoritarismo competitivo. Pelo menos todos os índices sobre qualidade de democracia consideram Angola isto. O Estado autocrático é, por excelência, aquele Estado que finge ser uma democracia, Exatamente. que tem instituições capturadas, em que o seu chefe de Estado é um rei, que tudo manda e tudo pode. Sobretudo quando documentos importantes como a Constituição da República de Angola são violadas com a proposta de uma proposta de lei que viola a própria Constituição. Exato. A partir dali conseguimos ver que tipo de É só Estado... consagrar esse regime na Constituição, é o que se precisa, no caso. Não, eu acho que não. Eu acho que é possível democratizar Angola assim. O que nós temos é pessoas que não são democratas. Nós temos um Estado democrático que não tem pessoas democráticas, que não são democráticas, que não exercitam a democracia e que se calhar não sabem até o que é isso. E muitas dessas pessoas são pessoas catedráticas, são pessoas que vêm da academia. Exato. Mas como tem um compromisso com seus um grupo interesses restrito e interesses pessoais também. que não tem nada a ver com os angolanos. Isso é uma verdade. Agora, claro que esse debate vai ser um debate que vai criar uma fissura muito forte do ponto de vista da relação do cidadão com os políticos. Falo com toda a responsabilidade. Vai criar uma fissura muito forte. Agora, claro que do ponto de vista do modo inteligente, está claro que o Executivo não está mesmo interessado. E a proposta, o projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA demonstra que de facto o Executivo não está interessado. Vamos fazer é transferir o debate do cidadão para o presidente João Lourenço. Porque ele é que manda na República de Angola, por um lado, ele é que manda no Executivo, ele é que manda no MPLA, e o mau desempenho do MPLA será culpa do presidente João Lourenço. Agora, vamos pedir aos irmãos do MPLA que olhem para Angola como o único lugar no mundo onde podemos ser felizes e que vamos, por via destes documentos, transportar a governação de lá onde nunca devia ter saído, que é no local. Muito obrigado, deputado Olívio Quilombo. Tenho o sinal que o Dr. Lindo Tito está na linha. Esteve ausente por algum tempo por razões de ordem técnica. Eu gostava de ouvir a sua palavra final. Tinha levantado uma pergunta, mas gostava que fosse telegráfico. Estamos sob pressão do tempo. Que soluções encontrar perante todo este imbróglio que é previsível que venha a haver? E agora, com as declarações feitas pelo deputado Olívio Quilombo, que as pessoas tragam, que levem o poder, que devolvam o poder ao povo, de onde de facto nunca devia ter saído. Quero ouvi-lo para terminar, Dr. Lindo Tito. Bom, deixa-me só, de forma muito telegráfica, dizer que dependerá do sentido do Estado que nos tem, dependerá do patriotismo que eles têm, dependerá do sentido da política que eles têm. Ou seja, se o sentido do Estado for inclusivo aquele que permite realizar interesses comuns e assegurar o bem-estar social, então nós teremos as autarquias locais o mais cedo possível. Se o sentido da política não for um egoísmo privado de alguns, for um serviço público a favor das pessoas e do país, nós teremos autarquias locais. Se não tivermos sentido patriótico, que estamos ao serviço de uma nação que precisa ser próspera, nós teremos autarquias locais. Ou seja, para mim, essas três palavras são fundamentais para que tenhamos autarquias locais. Ou seja, o sentido do Estado, patriotismo e também a outra palavra que temos que ter um pouco. Eu sei que são estas palavras fundamentais para que tenhamos autarquias locais. Dr. Lindo Bernardo Tito, muito obrigado por esta intervenção nas condições sofridas, calculo, e de todo modo, muito obrigado. Gostava aliás de tê-lo aqui em direto, não foi o caso, ainda assim conseguiu.
estar presente neste sacrifício que foi estar distante da concorrência que se fez a partir aqui dos estúdios centrais da Rádio Despertar, com a presença dos nossos convidados que tiveram o privilégio de estar aqui hoje em direto, nomeadamente o deputado Olívio Quilumbo, o Dr. Manuel da Silva e o Dr. Gilson Salucci. Como dissemos, tivemos à distância o Dr. Lindo Bernardo Tito, a quem agradecemos vivamente. A Assembleia Nacional aprovou, na generalidade, 2 projetos de lei relacionados com as autarquias, aqui distinguindo um projeto de lei, iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, e uma proposta de lei da institucionalização das autarquias, da iniciativa do Executivo. De modo que as perguntas que nós fizemos foram as seguintes: podem os angolanos renovar as suas esperanças na institucionalização das autarquias? Estão aguardadas desde 1975. A outra pergunta foi: que leituras podem ser feitas ante o passo dado pela Assembleia Nacional? A todos os nossos ouvintes, os ouvintes da